Essa semana, eu acho que todo mundo viu, né, que o presidente Jair Bolsonaro, ele tentou controlar os dados, né, do Ministério da Saúde. Chegou a tirar o site do ar. Depois vazou uma informação que ele não queria que fosse notificado mais de 1000 casos, né? E não é a primeira vez que o presidente Bolsonaro tenta controlar dados, né, ou maquiar números. E eu acho engraçado, sabe, porque muitas pessoas que votaram no Bolsonaro, elas votaram nele com medo do PT acabar transformando o Brasil numa ditadura comunista. Só que muitas atitudes do Bolsonaro se assemelham ao comunismo. Que nem eu falei naquele vídeo sobre direita e esquerda, quanto mais para o extremo você vai, tanto de um lado quanto do outro, esses extremos se aproximam. Inclusive aquele livro que o Nando Moura citou aquela vez falando que o nazismo era de esquerda, que ele foi refutado pelo Leon Yannussi, aquele autor que é um grande cientista político, eu não vou lembrar o nome, vocês perdoem, ele falou que o nazismo e o comunismo eram gêmeos heterozigotos. O que é isso? Hétero é o oposto, ou seja, eles têm atitudes iguais como gêmeos, mas estão em aspectos políticos diferentes. Então eu acho engraçado que muita gente que votou no Bolsonaro votou por medo do comunismo, mas não percebe que muitas atitudes que o Bolsonaro faz são muito parecidas com o comunismo. Talvez essas pessoas não saibam o que é o comunismo, então é irônico. É o mesmo que, vou dar um exemplo hipotético aqui, é o mesmo, por exemplo, que eu sou uma pessoa homofóbica, só um exemplo hipotético, eu odeio homossexual, aí eu coloco, por exemplo, o Pablo Vittar na Previdência, porque eu não quero um homossexual na Previdência. O Pablo Vittar também é homossexual. Qual é a diferença? Vocês estão entendendo? É a mesma coisa. Por exemplo, o comunismo, só dando uma resumida aqui, né, em algumas atitudes semelhantes, o comunismo geralmente são regimes totalitários, não é democrático. Numa democracia nós temos o equilíbrio, né, de 3 poderes, que são harmônicos, e nós temos também um 4º poder, né, que é a imprensa livre, que nem eu falei naquele vídeo. Para quem não sabe, a imprensa é parte do poder numa democracia livre, e a imprensa tem o papel sim de fiscalizar os poderes. Tanto que é municipal, estadual, federal, é um dos papéis da imprensa. Inclusive tem a chamada imprensa investigativa, né, que investiga justamente se o executivo não está roubando, fazendo corrupção, essas coisas. Em ditaduras comunistas eles não gostam de imprensa livre. Se você for, por exemplo, numa Coreia do Norte, que é uma ditadura comunista, lá só tem 2 emissoras e as 2 são controladas pelo Estado. Se o Kim Jong-il, por exemplo, quiser desviar dinheiro dos impostos para comprar um iate, a imprensa não pode noticiar, porque a imprensa é controlada pelo Estado. A imprensa tem que só falar bem do governo. Outra semelhança também é isso, é o culto ao líder, né? Quase todas as repúblicas comunistas, o líder é venerado. Se você pegar, por exemplo, o Kim Jong-un, aí de quem falar o mal do Kim Jong-un na Coreia do Norte. Lá você praticamente é obrigado a venerar o grande líder, onde ele controla tudo, até o corte de cabelo dos cidadãos é controlado pelo grande líder. E eles criaram até um mito lá de que ele não faz necessidades fisiológicas. Dizem que ele não faz cocô, né? Literalmente. E tem pessoas que acreditam. E ficam lá 24 horas por dia venerando o grande líder. A Venezuela, por exemplo, do Hugo Chávez, né? Agora o Maduro. A Venezuela, quando você desce lá no aeroporto, tem um aviso dizendo que é proibido falar mal do Hugo Chávez. Ou do Maduro, né? Agora no caso, né? Porque é proibido falar mal do grande líder. A Venezuela, na época do Chávez, eles chegaram a fazer um tipo de Pai Nosso chavista. Tá no YouTube, é só você pesquisar. Eu não posso pôr aqui nesse vídeo por causa de direitos autorais. Mas onde lá numa convenção do partido, a moça diz assim: Chávez nuestro que estás en cielo. Ou seja, Chaves nosso que está no céu. É um culto extremo ao líder. Então vocês notaram como tem algumas semelhanças? Essa questão de manipulação de dados. A Venezuela estava com uma alta taxa de mortalidade infantil. O que o Hugo Chávez fez? Ele resolveu corrigir o problema e diminuir a mortalidade infantil? Não, ele mandou embora a ministra da Saúde que divulgou os dados. Aqui no Brasil nós tivemos um caso parecido, né? Quando o diretor do INPE, que é o Instituto de Pesquisas Espaciais, é uma das instituições mais sérias do Brasil, e diga-se de passagem do mundo, né? Uma instituição que analisa dados, só porque o cara divulgou no site do próprio INPE, acho que era Ricardo o nome dele, se não estou enganado, ele divulgou no próprio site que a Amazônia estava tendo uma alta de desmatamento. O que o Bolsonaro fez? Ele resolveu controlar o desmatamento? Não. Ele resolveu mandar embora o diretor do INPE. Vocês notaram a semelhança? Isso é comunismo. Em vez de você resolver o problema, você maqueia o número. Por exemplo, agora o Bolsonaro está tem essa intenção de ocultar os números do coronavírus. Se você pegar o mapa do coronavírus global no planeta, você vai ver, por exemplo, na Coreia do Norte, a Coreia do Norte alega que não teve nenhum caso, sendo que a Coreia do Norte está ali coladinha com a China, né? Pertinho inclusive do epicentro, né? A poucos quilômetros de Wuhan, e a Coreia do Norte costuma receber em média de 250 mil a 500 mil chineses por ano, depende de acordo do ano, para fazer turismo. Aliás, é o único país que tem relações amigáveis, né, com a Coreia do Norte é a China.
E mesmo assim a China teve vários casos, também subnotificados, porque a China também é comunista, né? Então a gente não sabe o número real de casos que teve na China. E a Coreia do Norte diz que não teve nenhum caso. Não teve nenhum caso. Tem até um cidadão que teve lá, um jornalista, aí vem o papel da imprensa de novo, que ele denunciou que supostamente, parece que o Kim Jong-un mandou matar várias pessoas que pegaram coronavírus justamente para maquiar os números, para mostrar para o mundo que não tinha nenhum caso na Coreia do Norte. Então quando eu vejo, por exemplo, o presidente maquiando números, se assemelha muito ao comunismo. O comunismo prega mais Estado, né? E parecido com o fascismo, né? Tudo para o Estado e o Estado controla tudo. O Bolsonaro foi eleito com uma pauta liberal, né? Ele prometeu que ia fazer privatizações. Além dele não privatizar nada, ele ainda criou mais uma estatal. Não é semelhante a um regime ditatorial comunista? Aparelhamento do Estado. Quase todo regime comunista é aparelhado pelo Estado, né? O governo, né? O líder, ele aparelha, ele coloca pessoas dele no STF para ele controlar, ele coloca pessoas dele na Câmara, enfim, é o líder que controla tudo. E é comum em ditaduras comunistas também o grande líder colocar militares nesses órgãos específicos, nas instituições, justamente para poder controlar o povo, porque se houver uma revolta, alguma coisa, os militares todos podem garantir o poder do grande líder. Inclusive alguns países como a Venezuela, vocês já devem ter visto aqueles protestos, né, contra o Chávez ou contra o Maduro depois do Chávez. Você viu que esses protestos foram todos reprimidos pelos militares. O Hugo Chávez chegava a promover militares, por exemplo, a capitão, pessoas que não tinham nem preparo militar. O cara mal entrou no exército, você já é capitão, só para poder aumentar o número de militares, protegendo ele e garantindo o poder estatal dele. E por fim, outra coisa semelhante entre que eu vejo nesse governo e do comunismo é o isolamento político, né? Porque os regimes comunistas geralmente são países fechados, nacionalistas, né, que valorizam a própria cultura ao ponto de chegar ao fanatismo, mas ao ponto de abominar tudo aquilo que é estrangeiro. A Revolução Cultural Chinesa, por exemplo, lá de Mao Tse Tung, o Mao Tse Tung não permitia nada estrangeiro, nem os Beatles podiam tocar na China, nada. Tudo que era estrangeiro era abominável, chegava a queimar livros estrangeiros. Que lembra até o Hitler, né, que também fez algo parecido na Alemanha nazista. Então regimes muito fechados, muito nacionalistas, eles também se isolam dos outros países. Não fazem muitas parcerias econômicas, começam a perder contato com outros países que não são do mesmo aspecto ideológico. Eu sei que muita gente vai falar que a China faz negócio com o mundo inteiro hoje, inclusive com o Brasil. A China teve uma abertura de capital, né? Quando eles tentaram implantar um comunismo radical, eles viram que não deu certo, aí eles abriram os mercados e voltaram a negociar com o mundo todo. Agora, outras ditaduras comunistas ainda são extremamente fechadas ou só negociam com países da mesma ideologia. Por exemplo, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte só tem negócio com a China. E um pouco de negócio com a Rússia. A Venezuela. A Venezuela também é extremamente fechada. Eles não gostam de fazer negócios com países que não têm a mesma ideologia deles. Cuba sofreu um embargo, né? Mas mesmo antes do embargo, a Cuba só fazia praticamente negócio com a União Soviética. E assim por diante. Porque é típico desses regimes ditatoriais botar ideologia acima de interesse, acima de economia e acima de política, ok? Então esse vídeo aqui é só para reflexão por causa disso, que eu vejo muitas atitudes que o Bolsonaro tem fazendo, como essa agora de tentar maquiar os dados. Tem um general no Ministério da Saúde, no meio de uma epidemia, em vez de ter um médico, alguém técnico, né, que entenda de dados, coloca um general lá numa tentativa de maquiar os números, com todo respeito, até para quem votou nele ou gosta dele ainda. Isso é comunismo. E se você apoia o Bolsonaro, mesmo ele tendo atitudes comunistas, é que nesse exemplo do homossexual hipotético que eu falei. Você é um homofóbico que venera um gay. Tá? Só uma comparação hipotética. Tá? Paz a todos.